Olá pessoal, tudo bem? Nós vimos aí como que é o processo de formação da camada limite. Nós vimos que esse processo aí envolve uma transferência de quantidade de movimento, né, da parede para o escoamento, que vai retardar aí as camadas ao longo do escoamento, até um ponto em que essa influência da parede ela é praticamente insignificante, né? Então ali nós temos o limite da nossa camada limite. E é de se esperar, né, nesse caso, que qualquer corpo que estiver imerso no escoamento, ou seja, que vá formar a camada limite sobre ele, devido aí à viscosidade do fluido, essas tensões vão resultar, né, numa força sobre o corpo, ok? Para um corpo genérico tridimensional imerso no escoamento, nós poderíamos ter então, devido aí à ação, né, da camada limite e do campo de pressão, tanto um torque em cada direção, né? Um torque em X, um torque em Y e um torque em Z, além também, né, das forças em X, Y e Z. Infelizmente, essa configuração, né, seria muito complicada por enquanto para a gente analisar. Então, para corpos mais simples, para aqueles nos quais nós tenhamos aí pelo menos dois eixos de simetria, né, como um avião, por exemplo, uma esfera, um cilindro, nós vamos ter duas componentes principais da força total sobre o corpo, que são a força de arrasto, que vai estar aí na direção do escoamento, paralela ao escoamento, né? E a força de sustentação, que vai ser aquela componente normal à direção do escoamento, ok? Então vamos falar primeiro sobre a força de arrasto. A força de arrasto, como nós já mencionamos, é a componente atuante sobre o corpo na direção paralela ao escoamento. Esse escoamento, né, é aquele relativo ao objeto. Então, por exemplo, pode ser tanto um poste aí, de iluminação que é estático, né, sofrendo a influência de um vento sobre ele, ou ainda, né, uma bola de futebol, que ela se encontra em movimento, por exemplo, quando o vento está parado. Então, de qualquer maneira, nós vamos mencionar aqui o escoamento sobre a bola de futebol e o escoamento sobre o poste, ok? No caso da bola de futebol, né, quando nós aproximamos ela para uma esfera lisa, para ficar mais fácil a nossa análise, se nós aplicarmos aí a análise dimensional nessa bola de futebol, agora uma esfera lisa, os parâmetros aí importantes que nós podemos escolher para essa análise, né, serão aí a força de arrasto, que é o nosso parâmetro de interesse, a velocidade do escoamento, né, sobre a bola, vamos chamar aqui de V, a geometria, que nesse caso vai ser dada apenas pelo diâmetro D, e as propriedades físicas aí do fluido, né, que são a viscosidade dinâmica μ e a massa específica ρ. Neste caso, como nós temos 5 parâmetros dimensionais, se nós aplicarmos aí o teorema dos π, né, de Buckingham, nós vamos ver que para 3 parâmetros repetentes, então vai ter que resultar em 2 adimensionais. Então, os parâmetros adimensionais que nós conseguimos, né, a partir da análise dimensional vão ser aí aquele que relaciona a força, né, vai dar Fd sobre ρv ao quadrado d ao quadrado, e o parâmetro independente ρvd sobre μ, que como relaciona aí as forças inerciais sobre as forças viscosas, nós já reconhecemos esse parâmetro independente, né, como o número adimensional Reynolds. Nós podemos reescrever esse termo do lado esquerdo para deixá-lo em uma forma um pouco mais prática. Por exemplo, nós podemos multiplicar o termo ρv ao quadrado por meio para lembrar a expressão dinâmica. E lembrando aí que d ao quadrado é diretamente proporcional à área, né, da esfera, então nós podemos substituir d ao quadrado por a. E a forma resultante dessa transformação é simplesmente a definição aí do coeficiente de arrasto, o CD. Então, o CD, né, ele é definido pela força de arrasto, Fd, sobre 1 meio de ρv ao quadrado vezes a área de referência do nosso objeto, que neste caso, né, vai ser uma função de Reynolds. Essa dependência aí apenas do número de Reynolds se deu em função da análise dimensional que nós realizamos. Dependendo do formato do corpo, o coeficiente de arrasto ele também pode ser função de um parâmetro geométrico, como, por exemplo, a relação comprimento e altura, né? Que seria uma razão de aspecto, no caso de um corpo assimétrico. Ou ainda, no caso do escoamento de superfície livre, o coeficiente de arrasto seria uma função do número de Froude,
ok? E por aí vai, né? Vai depender da sua análise dimensional, a dependência aí do seu coeficiente de arrasto. A relação entre o coeficiente de arrasto e o número de Reynolds, ela é geralmente empírica para a maioria dos corpos. Mas para corpos simples, né, como uma placa plana infinita e horizontal como aquela que nós analisamos, nós podemos aí calcular, né, de forma analítica o coeficiente de arrasto. Para a placa plana, nós vimos que o coeficiente de atrito ele é dado aí por 0,664 sobre Reynolds elevado a meio. Essa relação nós calculamos lá com a equação de Blasius. Só que o coeficiente de atrito, né, por definição, ele é igual à tensão de cisalhamento na parede sobre 1 meio de ρ vezes a velocidade da corrente livre ao quadrado. Logo, a força de arrasto, que neste caso vai ser devido apenas ao atrito superficial na parede, ela é definida aí pela integral, né, da tensão cisalhante sobre a parede na área. Substituindo, então, a expressão do coeficiente de atrito, nós temos que a força de arraste na placa plana horizontal vai ser integral sobre a área de 0,664 sobre Reynolds elevado a meio vezes dA. Como o Reynolds na placa plana vai depender da posição sobre a placa plana, né, o x, então o Reynolds é dado por Vx sobre Ni. Substituindo essa expressão de Reynolds na equação para a força de arrasto e substituindo a expressão da força de arrasto no coeficiente de arrasto, nós temos aí que para uma placa plana de largura, né, ou profundidade aí no escoamento B, o coeficiente de arrasto é dado por 1 sobre BL, ou seja, 1 sobre a área, né, da placa plana, vezes a integral de 0 a L de 0,664, que multiplica Vx sobre Ni elevado a menos meio B vezes dx. Então, integrando essa equação, nós vamos ter aí o coeficiente de arrasto para escoamento laminar sobre uma placa plana, já que o coeficiente de atrito que nós adotamos é o coeficiente de atrito para escoamento laminar. E nós vamos ver aí que o coeficiente de arrasto vai dar 1,33 sobre Reynolds baseado no comprimento L elevado a meio. Este Reynolds baseado sobre o comprimento L é simplesmente VL sobre Ni, na qual Ni é a nossa viscosidade cinemática, que é igual à viscosidade dinâmica μ sobre a massa específica ρ. Para um escoamento turbulento sobre a placa plana, nós podemos utilizar então, ao invés do coeficiente de atrito para escoamento laminar, o coeficiente de atrito para escoamento turbulento, que foi determinado utilizando análise integral, que neste caso retornou para a gente um coeficiente de atrito CF igual a 0,0594 sobre Reynolds elevado a 1/5, que pode ser substituído naquela análise que nós fizemos para escoamento laminar, que vai nos retornar aí o coeficiente de arrasto CD igual a 0,0742 sobre Reynolds elevado a 1/5. Daqui para frente vocês vão ver muito Reynolds elevado a 1/2 no caso de escoamento laminar e dependências aí de Reynolds elevado a 1/5 para escoamento turbulento. Essa última expressão para o coeficiente de arrasto para escoamento turbulento ela é válida até Reynolds baseado no comprimento L igual a 10 milhões. Para Reynolds até 10 a nona pode ser aplicada aí a seguinte fórmula de CD igual a 0,455 sobre log de Reynolds baseado no comprimento L elevado a 2,58, que é uma fórmula empírica, foi desenvolvida aí por Schlichting e que concorda aí muito bem com os dados experimentais. Notem que isso daí é para uma placa plana na qual o escoamento incidente sobre ela é um escoamento já turbulento. Porém, né, se na borda da placa plana o escoamento fosse inicialmente laminar e convergisse a turbulência ainda sobre essa placa, então nós devíamos subtrair do coeficiente de arrasto para escoamento totalmente turbulento o valor B sobre Reynolds L. Esse valor de B ele vai ser uma expressão que depende do Reynolds na transição, né? Nós vamos chamar aqui de Reynolds T, e ele é dado aí como sendo Reynolds na transição, que multiplica o coeficiente de arrasto para escoamento totalmente turbulento
menos o coeficiente de arrasto para escoamento laminar. Por exemplo, para um Reynolds de transição padrão aí de 5 vezes 10 a quinta, né, sobre uma placa plana, se nós utilizarmos o coeficiente de arrasto dado pela equação de Schlichting, então o coeficiente de arrasto sobre a placa plana com transição à turbulência, ele vai ser dado aí por 0,0455 sobre log de Reynolds elevado a 2,58 menos 1610 sobre Reynolds baseado no comprimento L. Note que aí nós utilizamos o Reynolds de transição padrão, né, de 5 vezes 10 a quinta, mas na vida real sempre vai ter uma intensidade de turbulência na corrente livre, ou ainda a superfície não é lisa, né? Dificilmente você vai ter uma superfície lisa, então a superfície é rugosa. Então, neste caso, a transição à turbulência ela vai ocorrer de forma prematura. O que vai acontecer? Como ela vai ocorrer num Reynolds de transição menor, se você quiser utilizar uma expressão aí para calcular o coeficiente de arraste sobre uma placa plana, você vai ter que pegar esse Reynolds de transição diferente e aplicar aquela correção utilizando o fator B, ok? Quando nós comparamos aí essas três expressões para o coeficiente de arrasto, nós vemos que o coeficiente de arrasto para escoamento turbulento, ele apresenta um valor bem mais elevado do que para escoamento laminar. Então, se o seu desejo é de que o escoamento gere a mínima força sobre a sua placa plana, você vai querer, então, manter o escoamento laminar por mais tempo sobre a sua placa, ok? Por outro lado, se nós analisarmos uma placa plana normal ao escoamento, seja uma placa plana na vertical, como a tensão cisalhante ela é perpendicular à direção do escoamento, então ela não vai contribuir em nada para a força de arrasto numa placa plana vertical. Além disso, diferente do escoamento sobre a placa plana horizontal, na placa plana vertical ocorre a separação completa do escoamento nas bordas da placa e gera-se uma recirculação, né, na parte traseira aí da placa. Isso pode ser visualizado nessa animação mostrada, que foi determinada a partir de uma simulação em CFD, ok? Então notem aí, né, que nós temos as linhas de corrente, a completa separação do escoamento nas bordas da placa e o campo de velocidades mostrado aí nas cores azul ao vermelho, onde azul significa o menor valor e vermelho o maior valor. Como neste caso a tensão cisalhante ela não contribui para o arrasto, então o arrasto total ele vai ser apenas devido ao campo de pressão. Então a força de arrasto, nesse caso, de uma placa plana na vertical, nós podemos calcular aí como sendo a integral sobre a área de PdA. A partir da simulação, nós podemos ver que esse escoamento, embora pareça simples, é um escoamento bem complexo. Então, neste caso, a determinação do coeficiente de arrasto, ele se dá apenas por experimentação em laboratório ou ainda experimentação numérica, né, utilizando algum código CFD. Além disso, é natural, né, que a área representativa, neste caso, seja aquela área projetada, então dada aí pelo produto da altura vezes a largura da placa. E ainda, né, como a placa pode ser não simétrica, né, então o CD depende, além do Reynolds, da razão de aspecto da placa, né, que seria a largura, por exemplo, pela altura da placa. Este caso, né, ele é mais interessante que o outro porque, como a maior parcela da força de arrasto vai ser devida ao descolamento da camada limite, e como o descolamento ocorre devido à presença de bordas agudas na placa, né, ou seja, ocorre a partir da geometria da placa, a partir do determinado valor do número de Reynolds, o coeficiente de arrasto ele vai começar a ser independente do número de Reynolds, passando a ser dependente apenas da geometria, ou seja, neste caso, né, da razão de aspecto da placa. Neste caso de placa plana na vertical, isso vai ser verdade aí para Reynolds baseado na altura da placa, né, maior do que 1000. Então, sempre que Reynolds ultrapassar o valor de 1000, o valor do coeficiente de arrasto, né, ele vai ser independente aí de Reynolds, ele vai ser dependente apenas dessa razão de aspecto da placa. Então nós vimos dois escoamentos simples, né, sobre placa plana, o primeiro no qual só havia
arrasto devido ao atrito e o segundo só havia arrasto devido à pressão. Mas para um corpo mais genérico, né, para a maioria dos corpos, ou até para corpos rombudos simples como uma esfera ou um cilindro, a força de arrasto vai ser composta de ambos os arrastos de atrito e de pressão. No caso do escoamento sobre uma esfera, nós podemos visualizar o comportamento do coeficiente de arrasto com o número de Reynolds, né, conforme mostrado. Então, note que para número de Reynolds menor ou igual a 1, não existe separação da camada limite sobre a esfera. A esteira ela é laminar, né, e praticamente todo o arrasto vai ser devido ao atrito. Então, para esse caso específico, no qual as forças de inércia podem ser desprezadas, Stokes demonstrou, né, que para o escoamento de velocidade v e viscosidade μ sobre uma esfera de diâmetro d, a força de arrasto ela poderia ser calculada aí como sendo Fd, que é igual a 3π vezes μ vezes v vezes d. Então, a partir dessa força de arrasto, nós podemos calcular o coeficiente de arrasto simplesmente como 24 sobre Reynolds. E este valor, né, corresponde à reta mostrada na curva na tela. Ok? Entretanto, né, a partir de Reynolds igual a 1, o coeficiente de arrasto diminui, né, de forma suave com o número de Reynolds até um valor de Reynolds aproximadamente igual a 1000. Notem que neste ponto, né, já se desenvolveu aí na parte traseira da esfera uma esteira turbulenta. Essa esteira turbulenta, logo atrás da esfera, ela cria uma região de pressão muito baixa, né? Então, acaba por causar aí um grande arrasto de pressão. Neste caso, né, o arrasto de pressão ele contribui aí em cerca de 95% do arrasto total. O valor do coeficiente de arrasto continua aproximadamente constante até cerca de Reynolds igual a 3 vezes 10 à quinta. E neste caso, né, como o coeficiente está constante, significa que a força de arrasto em toda essa extensão, né, ela vai ser proporcional a v ao quadrado. Ou seja, está havendo aí um grande aumento no arrasto. Ok? Passando deste valor, né, de Reynolds igual a 3 vezes 10 à quinta, ocorre então a transição. Então a camada limite, na parte frontal da esfera, se torna turbulenta. Então o ponto de separação, né, que estava bem à frente na esfera, ele começa a se mover para a parte traseira da esfera, o que reduz aí de sobremaneira a esteira e com isso vai reduzir também o arrasto de pressão. Então o coeficiente de arrasto nesse caso cai. Isso tudo, né, ocorre porque o escoamento turbulento ele apresenta um transporte muito maior de quantidade de movimento e com isso ele mantém o escoamento o mais próximo possível do corpo e previne, né, o descolamento prematuro em corpos rombudos, por exemplo, como uma esfera. Assim como a esfera, né, o arrasto sobre um cilindro vai apresentar um comportamento similar, só que agora, né, com valores aí pelo menos aí 2 vezes maiores do que aqueles para uma esfera. Como a maioria das geometrias dos objetos práticos de interesse, né, para se avaliar o coeficiente de arrasto não se resume a uma placa plana, a uma esfera ou um cilindro, vocês devem aí procurar nos livros ou outras referências, né, a respeito aí de coeficientes de arrasto para uma infinidade de geometrias. Por exemplo, né, aí na tela nós estamos mostrando as geometrias com um prisma quadrado, um disco, um anel, um hemisfério, né, uma extremidade aberta aí faceando escoamento, ou ainda, né, uma seção de hemisfério ao contrário, né, uma seção C ali no caso, com um lado aberto faceando a jusante. Mas existem várias geometrias, então vocês têm que procurar aí na literatura. Notem que um cuidado que deve ser tomado é com relação à área que vocês vão utilizar no coeficiente de arrasto. Essa área geralmente é a área frontal, né, a área projetada, mas em determinados casos pode ser, por exemplo, a área planificada ou a área total sobre o objeto. Então, sempre que vocês forem utilizar um coeficiente de arrasto tabelado, vocês têm que verificar na referência qual foi a área que aquele pesquisador utilizou
para poder chegar àquele valor do coeficiente de arrasto. E também as condições da corrente livre, né? Que elas influenciam muito também na hora de calcular isso daí. Bom, por esse vídeo era isso. No próximo vídeo nós vamos ver aí formas de redução do arrasto e a força de sustentação, ok? Então, até a próxima.